Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Nós iremos nesta terça-feira agradecidos a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui com vida, paz, né, com a proteção divina, e podemos realizar aqui este culto, né, de oração, para louvar o nome do Senhor também, né. Então, temos que estar muito agradecidos por isso. E pelo fato também de conhecermos essa verdade, né, de lutarmos por ela, e essa bendita, né, salvação através de Cristo Jesus. Como anunciou nosso estimado irmão Mateus, sobre o nosso tema, né, libertos da escravidão, que é algo que todos nós precisamos, né, ser libertos, né, das correntes do pecado, ser liberto das garras do inimigo, né? E Isaías demonstrou ali, fala, né, sobre essa profecia que até o irmão Mateus citou, muito bem lembrado, né, usado ali por Jesus, né, que ele é esse verdadeiro libertador, que tira essas correntes, né, que liberta o homem verdadeiramente. Porque a pessoa, quando ela é escrava do pecado, dos seus vícios, ela se engana. Muitas pessoas dizem que não querem pertencer à religião, não querem pertencer à igreja, não querem pertencer a Cristo, porque vão ter que seguir sacrifícios, vão estar presos, né? Isso é um auto-engano. Na verdade, quando a pessoa está afastada de Cristo, que ela acha, né, que está em liberdade, mas está presa nos seus vícios, né? No que ela não se dá conta, né, disso. E na história do povo judeu, que relata, né, essa condição de escravidão em que eles ficaram no Egito, que também serve de exemplo para nós. Né? É uma história lá no passado, né, em que o povo foi aprisionado, foi feito escravo, né, devido aos seus pecados, né, depois libertados, ali na figura de Moisés, né, e a libertação. Então, dois pontos são importantes, né, que eles foram escravos não pela vontade de Deus, mas sim pelos seus pecados. Não propriamente aqueles filhos que estavam ali no Egito, né, mas seus pais pecaram e por isso eles foram. Isso foi revelado a Abraão. Está lá em Gênesis, no capítulo 15, e o versículo 13. Então disse a Abraão: saibas, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servir-los-á e afligiá-lo-ão 400 anos, ou seja, seriam escravos, né, durante esse período, né, devido aos pecados que cometeram. Então, isso é um ponto, porque se nós estamos hoje escravos do pecado, é por consequência nossa. Se Adão e Eva ali se tornaram escravos, servos do inimigo, né, foram pelas ações dele, não que Deus desejaria isso. Existe uma entidade religiosa em um dos seus, são até contemporâneos ali do Adventismo, que em um dos livros deles, nas primeiras páginas, está escrito assim, que o pecado, a transgressão, foi bom ter ocorrido, porque através da transgressão, Jesus provou o seu amor à humanidade. Né? Isso é o quê? Isso é uma autoenganação, isso é uma mentira. Né? Porque a transgressão, o pecado, tornou o homem escravo e dessa forma requeriu o sangue precioso
do Rei do Universo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, em dizer que o pecado foi algo, uma consequência maravilhosa que provou o amor. Não, de forma alguma. Né? Deus é amor em sua plenitude, né, na sua criação, né, como supremo Deus. Mas para essa libertação ocorrer, que isso é importante, né, a libertação do pecado, houve a necessidade de sangue. Né? Há um texto no Espírito de Profecia que diz assim, o livro Vida de Jesus, na página 71. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa no dia em que foram libertos da escravidão. Mas no que consistia essa comemoração? Deus lhe prometera a libertação. Disse-lhes que o primogênito de cada família egípcia seria morto. Ordenava-lhes que marcassem as ombreiras da porta com o sangue de um cordeiro, para que quando o anjo exterminador estivesse fazendo o seu trabalho, né, passasse por alto a habitação dos hebreus. Então, essa libertação, né, do povo de Israel, no simbolismo, né, custou a vida o sangue do precioso Cordeiro de Deus, né, de Jesus, né, que depois foi concluído na cruz do Calvário. Então, são dois pontos. Nós estamos nessa condição, né? Quando eu falo nessa condição, é escravos, né, do pecado, a humanidade escrava do pecado, né? Mas, claro, nós confiamos no sangue, né? Mas nós temos nossos vícios, né, que temos, porque a palavra de Deus é clara, tanto na Bíblia quanto o Espírito de Profecia, que aquele que não tem pecado é mentiroso. Né? Então, nós lutamos a cada momento, essa libertação vem através de Cristo, né, nos ajudando. E falando sobre essa libertação que nós ansiamos, porque a pessoa, quando está num vício, é escravo de um vício, é uma coisa terrível, ele não consegue, por si mesmo, se libertar. Se não houver uma ação divina, a pessoa não se liberta, ela pode se enganar, né? Que nem pessoas com vícios químicos, né? A pessoa é internada, né? Faz terapia, tudo, mas logo depois volta. Então é algo muito, muito triste. Né? A Bíblia menciona no Evangelho de Marcos, né? E a profeta do Senhor também comenta no Ciência do Bom Viver uma libertação maravilhosa de uma pessoa que estava sendo ali afligida, né, pelo pecado, pelas consequências da sua conduta. Na Ciência do Bom Viver, na página 91, diz que na sinagoga, aqui relatando a passagem de Marcos, no capítulo 1, versículo 24, na sinagoga de Cafarnaum estava Jesus falando sobre sua missão de libertar os escravos do pecado. Foi interrompido por um urro de terror. Um louco precipitou-se para a frente, por entre o povo, gritando: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste nos destruirmos? Bem seis que é santo o santo de Deus. Jesus repreendeu ali, né, o demônio, né, expulsou ali o demônio, né? Diz que aqui que a causa da aflição desse homem achava-se também em sua própria vida. Fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensara tornar a vida um grande carnaval. Porque a pessoa, quando ela está nesse caminho, para ele acha que é uma felicidade. Mas não, é uma auto-enganação. Fora pelos prazeres do pecado,
A intemperança e a frivolidade perverteram os nobres atributos de sua natureza, e Satanás tomou inteira posse dele. O remorso veio muito tarde, quando ele teria sacrificado riquezas e prazer para reconquistar sua perdida varonilidade. Tinha se tornado impotente nas garras do maligno. Que situação terrível. Na presença do Salvador foi despertado para ansiar a liberdade, mas o demônio resistiu ao poder de Cristo. E quando o homem tentava apelar para Jesus em busca de socorro, o mau espírito pôs-lhes nos lábios as palavras e ele gritou em angústia de temor. Endemoniado compreendeu a parte, achava-se a presença daquele que podia pôr em liberdade. Mas quando tentou colocar-se ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou. E as palavras de outro foram por eles proferidas. Foi terrível o combate entre o poder de Satanás e seu desejo de libertação. É por isso que Jesus ele disse no Evangelho que sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos enxertados na videira, ligados na videira, nós não conseguimos fazer nada. Parecia que o torturado homem devesse perder a vida na luta com o inimigo, que fora a ruína da sua varonilidade. Mas o Salvador falou com autoridade e pôs o livre o cativo. O homem que estivera possesso achava-se perante o povo maravilhado na liberdade da posse de si mesmo. Então, algo maravilhoso, essa libertação, né, dessa vida de pecado, quando a pessoa realmente é libertada. Isso me lembra de um livro, não sei se os irmãos têm o conhecimento, de um escritor, né, que ele menciona, entre outros livros, ele conta a própria história. Ele é um americano, Salomão North, né, que é um americano, ele nasceu ali mais ou menos uma década antes da irmã White. E ele era uma pessoa que tinha, né, a sua liberdade, né, ele tinha carta de alforria, né, mas nesta época ele foi sequestrado, tirado da família, né, tinha 2 filhos, a esposa, e foi vendido como escravo. E durante 12 anos, né, do outro lado do país, da onde ele morava, ele ficou ali trabalhando, né, e mostrando aquele desespero, porque não tinha como ele avisar, né, a família para que trouxesse a documentação e provasse. 12 anos, e conta-se, é uma história verídica, né, que a fazenda onde ele foi trabalhar, né, o dono era muito cruel. Então, havia uma cota, né, de colher o algodão. Então, quem não batesse essa cota diária ia para o tronco, né? Devido ao que faltou era o tanto de chibatadas que se levava. E ele, como não tinha esse costume, pois ele era escritor e violinista, era músico, então ele não tinha essa prática, né, com a cultura, com a, né, agricultura. Então, praticamente era quase todos os dias, né, ele era surrado, né, até que ele conseguiu enviar uma carta escondida, né, através de uma pessoa que levou ali para sua família. Então mandaram um advogado que levou a carta para os oficiais lá da onde ele estava, e ele conseguiu essa libertação. E o final, assim, é coisa maravilhosa ver, assim, né, a pessoa que estava livre, né, tinha o seu direito à liberdade, isso foi retirado de si, e passar 12 anos, né, isso é o que nós devemos sentir, né, essa felicidade de Cristo ter nos
tirado desse lamaçal, né? Isso que Jesus disse lá em Isaías, né? Inspirou Isaías, que essa era a função dele, né? Infelizmente, ali os fariseus, os judeus não creram, né? No que Cristo podia fazer por eles e pela humanidade. A grande maioria, infelizmente, não crê nisso. Mas vamos, então, aqui avançarmos, né? Em João 8, no versículo 34, falando sobre a escravidão, Jesus respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus respondeu isso, né, ali ao povo judeu, né, que quando Jesus pronunciou, olha, conhecereis a verdade vos libertará, né, os que estavam ali escutando, né, disseram, não, mas nós somos descendentes de Abraão, somos livres. Uma mentira. Eram escravos do pecado, eram escravos dos rituais que eles tinham criados sem a vontade de Deus, né? Aquelas doutrinas criadas por homens, né? E eram escravos do reino de Roma naquele exato momento. Então eles não eram livres de maneira nenhuma. Neste mundo que nós vivemos, né, nós não somos livres. Né? Ninguém pode dizer, não, eu estou livre. Não, nós somos verdadeiramente escravos, tanto na parte espiritual como na parte literal. Que nem se nós temos uma casa, na verdade, essa casa que nós compramos, pagamos, não é nossa. Se você deixar 3 anos sem pagar o CPTU, o governo toma. Né? Se você tem um sítio, uma área rural, e o governo falar que vai passar uma estrada ali no meio, acabou, você não tem. Né? Então, na verdade, não temos nada. Né? Na verdade, somos pó e ao pó voltaremos. Né? Eu digo isso porque, às vezes, nós nos apegamos tanto a essa vida material, né, e esquecemos as coisas celestiais. Então, Jesus, o que ele demonstra aí no Evangelho é a libertação. Libertação do quê? Dos maus costumes, da intemperança, né, do vestuário, né, da depressão, né, das riquezas, o amor ao dinheiro, né, os jogos, os vícios. Né, irmãos, eu já conheci pessoas que perderam tudo para jogos. A pessoa ela não consegue, ela sabe que ela está perdendo, né, mas ela não consegue parar. É algo terrível. Né? E há um texto falando principalmente da moda, né, porque no mundo hoje, infelizmente, a moda está tomando conta, né, não só de jovens, de todas as faixas etárias. Né? Diz aqui em Testemunho para a Igreja, no volume 1, na página 277, que o Senhor livre o seu povo desse repugnante pecado. Deus não terá piedade daqueles que são escravos da moda. Um texto muito pesado, mas que realmente nós precisamos atentar para isso. Porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então nós precisamos nos libertar disso. E para nos libertarmos, somente através do sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, nós damos aqui por encerrado essa primeira parte, né, que o nome do nosso Senhor seja santificado e glorificado por toda a eternidade. Amém.